dia, família, graça e paz, tudo bem? Vamos dar seguimento então ao nosso devocional dessa semana. Estamos falando sobre os relacionamentos, né? Eu quero falar hoje sobre o poder da comunhão. Quero iniciar lendo com você lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só, essa é a dinâmica da igreja primitiva, da igreja, a nossa igreja. Assim, esse que é o modelo, né, apostólico de ser igreja. Então nós vemos que a comunhão, ela faz parte disso. A comunhão, ela está na essência, né? A palavra comunhão, no seu original, ela está ligado com comer junto, né? Está ligado com esse aspecto de estar junto. E a palavra então diz que essa igreja, ou melhor, esses irmãos, eles então perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o ensino, e na comunhão. Então olha só como é importante, né, o aspecto da comunhão. Existe o ensino, a palavra, né, vai existir as disciplinas espirituais, existe a oração, existe o jejum, mas existe também a comunhão, que é o estar junto. Porque ninguém consegue, né, como nós já mencionamos aqui em outro momento, ninguém consegue ir sozinho, ok? E eu e você então fomos inseridos no ambiente da vida da igreja, que é o ambiente de comunhão, para nós irmos então mais longe, né? Eu sei que tem muitas pessoas que eles querem ir rápido, e talvez indo rápido, né, talvez sozinho ela consegue ir mais rápido, mas ela não consegue ir tão longe. Olha só, aqui o texto está dizendo que essa dinâmica aqui, ela perdura, ela permanece até hoje, mais de 2000 anos. Ok? Para ver como isso é forte, né? Isso faz parte da essência, isso faz parte da cultura. E esse é um estilo de vida. Comunhão, né? Claro que também é uma questão espiritual, mas que tem implicações, vamos dizer assim, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver, ou seja, o nosso estilo de vida. Então essa é a igreja, né? Em todo momento você vai ver que nós estamos juntos, né? Dificilmente alguém vai estar sozinho. Eu sei que a tendência natural é nós nos isolarmos, ou seja, a gente viver de maneira individual, mas esse não é a cultura do reino, não é dessa maneira que a igreja agora avança, não é dessa maneira que nós vamos avançar. Então eu e você que estamos, né, possuindo a terra prometida, precisamos de entender que é com pessoas que Deus conectou conosco, é em comunhão com essas pessoas. Claro que Deus tem propósitos individuais na sua vida, mas esses propósitos individuais, eles vão acontecer, eles vão se cumprir dentro dessa comunhão, não separado, ok? Existe um pensamento, e esse pensamento é o do mundo, é do individualismo, ok? É aquela coisa da independência, né, que é baseado na incredulidade. Eu sei que é desafiador viver então em comunidade, né? Você vai pegar uma família que é um pouco maior, é desafiador demais, e assim então com muito mais pessoas também. Só que eu quero dizer para você, a comunhão, ela é poderosíssima, a ponto dessas duas bases aqui dessa dinâmica, né? Doutrina dos apóstolos e comunhão, né? No partir do pão e nas orações. Essa aqui é a base. O resultado é o quê? O resultado diz o texto que tinha milagres, que tinha sinais, que tinha maravilhas, a ponto de pessoas ser generosas, né, vendendo o que tinham para ajudar aqueles que não tinham, né? Ou seja, esse é o resultado, pessoas sendo salvas por causa da comunhão. Então olha só como é poderosa a comunhão, né? Obviamente a comunhão é uma expressão da unidade, né? Embora sejam duas coisas que também não são idênticas, mas uma está correlacionada com a outra. Se nós formos ver lá em João capítulo 17, Jesus olha e diz: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Entende? Obviamente você vai ter comunhão com quem você vive em unidade. Talvez você vai ter comunhão, por vezes, em um propósito específico, sem ter uma unidade plena com essas pessoas. Mas enfim, em outro momento eu vou falar sobre isso. Mas o fato é que a comunhão, ela é poderosa. Então,
na comunhão, o poder da comunhão nos leva mais longe, talvez não tão rápido, mas sim mais longe. E também eu quero ler um outro texto que está ligado com esse aspecto, né? Está lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, quem aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então olha só, o texto está dizendo que é melhor ser dois do que um, é melhor andar com outras pessoas do que andar sozinho. Por quê? Porque vai passar por desafio, e quando você passa por desafio sozinho é uma perspectiva, mas quando você passa por desafio com outras pessoas é outra perspectiva. E é maravilhoso o texto dizendo, né, que o cordão de 3 dobras não se rompe. Esse é um princípio da comunhão da igreja. Jesus diz: aonde estiver 2 ou mais, eu estou. Então quando tiver 2, na verdade não é 2, aí já é 3, por isso que fala do cordão de 3 dobras. Não tem como expressar a Deus sozinho, uma unidade, né? Nós somos duas pessoas, 3 ou mais, somos uma unidade, mas é entre esses que nós temos comunhão, ok? E na comunhão, então, é onde eu e você vamos ser fortalecidos, é onde eu e você seremos encorajados, né? A gente vai ver que na comunhão também é um ambiente de desfrutar da presença de Deus nessa comunhão. A gente vai ver inúmeros momentos no Novo Testamento que a comunhão está remetendo ao partir do pão, né? E o partir do pão é a ceia, né? Em memória de Cristo. Então é essa comunhão que eu estou falando. Estou dizendo somente você fazer ceia com as pessoas, mas eu estou dizendo que a comunhão bíblica é essa onde Jesus Cristo é o centro. Entende? Não é a comunhão como o mundo faz, não, é uma comunhão centrada em Cristo, é uma comunhão com esse, não só um objetivo, mas é uma comunhão com um propósito, entende? Não é uma coisa que eu não tenho nada para fazer simplesmente, e aí vamos inventar algo, não é isso, existe um propósito de ser fortalecido, de ser edificado e desfrutar da presença de Deus. Quero ler mais um versículo para nós caminharmos para o fim, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você pegar o contexto de 1 Coríntios 15, Paulo está falando sobre a questão da ressurreição. Havia então pessoas que ensinavam, não somente criam, mas ensinavam que a ressurreição já tinha acontecido, ou que não ia acontecer ressurreição. Paulo está dizendo para as pessoas: gente, se não acontecer, se não tem ressurreição, então não faz sentido a fé. Se não tem ressurreição, não faz sentido isso. Aí lá no final ele vai dizer assim: então não se engane, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, nós somos influenciados por aqueles dos quais nós estamos em comunhão. Isso é inevitável, né? Ou seja, aquele versículo que não é bíblico, né? Como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, você vai ser influenciado. Então a sua fé, ela pode ser abalada se você tiver comunhão com pessoas erradas. Lembra que eu falei logo no primeiro dia? Não é sobre não relacionar, mas é relacionar da maneira correta. Se você tiver comunhão com pessoas erradas, o ensino pode ser comprometido, aquilo que você crê pode ser comprometido, pode ser corrompido. Mas se você tiver comunhão com aqueles que creem da mesma maneira, aí sim, aí é outra questão. Aí você vai ser influenciado por eles, porque nós somos influenciados pelo ambiente que vivemos, pelas pessoas que nós convivemos. Lá em Gálatas 2:11 diz assim: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando porém chegaram, começou a afastar-se e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigar os gentios a viver como judeus? Então, olha só, está falando da influência, nós estamos falando de Pedro e de Barnabé, grandes homens de Deus. Eles foram influenciados por aqueles que eles viviam.
E esse é o contexto de Gálatas, lembra? Dos da circuncisão queriam convencer o pessoal, a igreja da Galácia, a circuncidar. Crê em Cristo, mas também circuncido. E quando Pedro está lá, Paulo está dizendo que Pedro também teve que repreender. Paulo teve que repreender o próprio Pedro. Por quê? Porque quando os judeus não estavam, ele estava com os gentios. Mas quando os judeus chegam, ele começa a se afastar, a se isolar. Ou seja, ele é influenciado, olha só, irmãos. Ele é influenciado por aqueles, pela comunhão, por aquelas pessoas que ele está. Então olha só como é poderosa a comunhão, ok? Então ela é poderosa para influenciar você tanto ao erro, mas também é poderosa para influenciar você para cumprimento do propósito de Deus. Então decida ter comunhão com aqueles que Deus colocou na sua vida para cumprimento do propósito, amém? Deus abençoe a sua vida.